Oi, eu sou a Gabriele e esse é um vídeo do meu segundo relato sobre a minha segunda experiência tomando ayahuasca. Eu fiquei muito feliz que chegaram pessoas novas no canal, que quiseram saber da segunda experiência. Queria falar muito sobre ela porque ela foi muito desafiadora. Quero fazer um vídeo respondendo perguntas e dúvidas que eu me esqueço de falar nos vídeos, então deixa uma pergunta, uma dúvida sua nos comentários que eu vou te responder, pegar todas as dúvidas e responder através de vídeo. Se tiver uma curiosidade também, não esquece de se inscrever no meu canal e de deixar o seu like, por favor. Bom, vamos lá. Tomei a primeira vez a ayahuasca em 2023, em novembro. A segunda foi em janeiro de 2025. Pretendo consagrar todo ano, pelo menos uma vez ao ano, porque foi uma experiência muito boa pra minha vida. Me perguntaram isso. A segunda vez que eu consagrei não foi na mesma casa que eu consagrei pela primeira vez. A primeira casa, ela fechou, infelizmente. Eu amei a experiência, mas eles fecharam. E a segunda eu encontrei do mesmo jeito que encontrei a primeira, procurando na internet, pesquisei bastante e fui. Era um sítio também, um lugar bem natural. As diferenças de uma casa para outra é que a segunda casa, a ayahuasca parecia ser mais espessa, ela era um pouquinho mais grossinha. E também tinha menos guias. Na primeira casa tinha uns 8, 10 guias. Eles vestiam branco e eles passavam uma imagem assim de muita paz e muito amor. A segunda casa eram 3 guias e eles eram bem mais fechados, assim, um semblante fechado, praticamente não falavam com a gente. Eles me ajudaram sim durante o ritual, mas eles eram mais fechados. E eles estavam vestidos com roupas escuras. Tinha até uma mulher que ela estava vestida com uma capa assim preta e ela estava maquiada, assim, cheia de pinturas no rosto, assim, e basicamente a diferença de uma casa para outra era essa. Na segunda casa também, eles falaram um pouco diferente sobre o vômito. Na primeira, eles falaram que o vômito era uma forma de limpeza, então se você precisasse vomitar, vomitava na árvore, que a árvore ia descarregar suas energias. Na segunda casa, eles já falaram que vomitar não era uma coisa boa, não significava uma coisa boa, que você deveria evitar, que você devia racionalizar e que se acontecesse, você devia ser grato pela experiência para você conseguir receber a sua resposta. A experiência foi muito diferente da primeira. A primeira vez, como eu falei, só recapitulando, a primeira dose eu tomei, demorou 1 hora para começar a sentir alguma coisinha de diferente. Aí na segunda dose eu senti um pouquinho mais. E na terceira dose, né, que já eram 3 horas depois, que foi quando veio a força. Na segunda casa, a ayahuasca já começou a fazer efeito em 10 minutos. Foi muito rápido. Vamos lá. Eu tomei e eu comecei a sentir um desconforto muito forte na barriga. Eu comecei a querer vomitar, fazer cocô, fiquei desesperada, comecei a ficar com um pouco de ansiedade, assim, com medo de estar passando muito mal, porque foi muito rápido, eu não tava esperando. E aí eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, tô passando muito mal, muito rápido, tem alguma coisa errada. E aí eu levantei, eu fui a única pessoa que se levantou, que pediu pra ir no banheiro, fui no banheiro. E lá, gente, tava sem luz nenhuma dentro porque a gente tava na parte externa, né, na frente da fogueira. Na parte interna não tinha luz, só tinha umas velas no banheiro, assim, por exemplo. E eu tentei usar o banheiro, não consegui, não podia vomitar no banheiro, também não vomitei, fiquei também segurando o vômito, porque pensei, meu, se eu vomitar agora não vai nem dar nenhum efeito, né, que eu acabei de tomar. E aí eu passando mal, assim, ai meu Deus, que angústia. E assim, essa segunda vez eu fui pra levar o meu namorado, ele foi pra tomar a primeira vez dele lá. E eu só pensava assim, nossa, o que que eu fiz? Eu trouxe o menino pra vir nessa experiência e tá muito forte essa ayahuasca, eu acho. E ele não vai gostar, porque eu não tô gostando. E eu me arrependi amargamente. Eu só ficava pensando assim, nossa, cadê minha cama? Eu devia estar deitada na minha cama. O que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Longe de tudo, era um pouco longe da minha casa, 3 horas da minha casa de carro. E eu tipo, ai meu Deus, arrependida, arrependida. E a mulher lá fora, a guia lá fora me esperando. Na hora que eu saí, gente, do banheiro, eu fui olhar na cara da guia, ela com a cara toda pintada, assim, meio indígena, não sei o que era. Eu vi um demônio, assim, vi uma coisa ruim. Aí eu pensei, caralho, não tô bem. E eu já tinha ouvido muitos relatos de pessoas que tomaram ayahuasca e viram coisas ruins, ao invés de ver coisas boas. E aí eu pensei, nossa, tá acontecendo comigo. Eu sempre pensei que isso nunca ia acontecer comigo, assim, pensava que não ia ter experiência ruim. E eu, ai meu Deus. Aí eu lembro de sair, assim, do banheiro e olhar pra mulher e ela pegar na minha mãe e falar, tá tudo bem? E eu olhei assim pra ela e eu, ai! Porque, tipo, gente, eu vi um demônio na cara dessa mulher. Eu lembro de ver a cara dela e a cara dela indo, passando, assim, várias caras.
E eu senti uma energia ruim, não dela, coitada, era o meu medo mesmo, assim, olhando pra ela com aquela cara pintada e com capa preta. E aí eu saí lá fora e, gente, eu tava sentindo tanta dor que eu não conseguia ficar sentada. Eu comecei a dar volta, assim, ó, segurei tinha uma cadeira não, um banco de madeira lá, e eu ficava dando volta nesse banco segurando, sentindo uma dor e me arrependendo, já ficando, chateada. Aí eu falei, meu Deus, vou pedir ajuda pra alguém, porque eu tô passando muito mal, vou ter que ir pra um hospital. Fiquei imaginando, né? Eu pensei assim que eu não ia chegar a esse nível, mas eu já pensei, vamos procurar ajuda, porque vai que eu preciso ir pra um hospital. Porque eu tava assim, começando a ficar ansiosa, começando a pensar que eu tava realmente passando muito mal e deixando aquilo me afetar psicologicamente. Mesmo no fundo sabendo que aquilo fazia parte da experiência, que eu tive que aceitar o que viesse, o que acontecesse, mas eu tava com medo de ter uma crise de ansiedade. E aí, eu lembro que antes de pedir ajuda, eu sentei na cadeira assim, tentando me acalmar. E, gente, eu olhei pra cima e o céu caiu em cima de mim, entre aspas. E eu fechei o olho, que eu falei, não quero ver isso não. Quero ver essas coisas não, isso é tudo mentira, isso não tá acontecendo. E aí, eu comecei a fechar o olho, eu comecei a ver coisas ruins. Comecei a ver caveira, espírito, assim, ó, coisas assim, caretas. Energia ruim, sensação ruim. Comecei a ver brinquedo de criança. E eu pensei, eu não quero ver brinquedo de criança, eu quero ver magia, coisas espirituais. O que é isso que eu tô vendo? Comecei a ver toxina, comecei a ver sangue. Aí eu só lembrava de uma amiga minha que ela falou que. Ela falou que uma vez ela tomou e ela começou a ver demônios. E eu falei, ai, não acredito que eu tô passando pela mesma experiência. E aí eu fui pedir ajuda. Eu falei, olha, não tô bem, não tô legal, não tô gostando, tô odiando, tô passando mal. Me ajuda! Aí a moça veio e defumou um negócio em mim. Ela pegou um cachimbo, fumou alguma coisa e jogou em mim. E falou, vamos sentar no seu lugar. E no meu lugar tava o colchonete, o meu, e o colchonete do meu namorado. Só que eu não queria ficar perto do meu namorado, porque na minha cabeça eu ia me incomodar com a presença dele. Porque eu tava incomodada com tudo que existia naquele momento. E eu pensei, eu não quero me sentir incomodada com meu namorado, porque a gente se dá super bem. E aí eu falei, não, não quero sentar lá, não quero. Aí ela, não, vamos lá. E ela me obrigou a ir pra lá. Ela foi me levando devagarzinho, mas ela me obrigou. E eu falei, eu não quero, e ela me obrigou. E aí eu sentei lá. E aí na hora eu falei com o meu namorado, falei, amor, bateu em você porque eu tô muito louca. Aí ele falou, bateu. E aí, pelo jeito que ele falou, eu vi que ele tava mal também. Ele não tava bem. E aí eu fiquei aliviada, que eu falei, ah, não sou só eu, talvez essa ayahuasca seja muito forte. E aí eu coloquei a mão nele assim e senti um conforto. Eu pensei, ah, uma pessoa que eu amo tá aqui. Eu fui ficando um pouco mais calma psicologicamente falando, pra enfrentar aquela situação. E aí eu sentei e comecei a vomitar. Nesse momento não consegui segurar. Foi só sentar que comecei a vomitar. E aí o gosto, gente, da ayahuasca muito ruim. Um gosto muito forte, assim. Ele saía e aquilo me dava mais vontade de vomitar. E uma sensação horripilante, horrível. Se você me perguntasse naquele momento, você indica pra alguém tomar ayahuasca? Eu ia falar, não tome essa coisa. Que a primeira vez foi bom, essa segunda vez tá sendo só um inferno. Eu só tava vendo o verdadeiro inferno, tava vendo só coisa ruim e muito incômodo. Aí eu lembrei do guia falando que se você passasse por isso, era pra você ser grato. Aí eu pensei na maior falsidade do mundo, né? Falei, ah, gratidão então pela experiência. Mas na hora eu tava pensando, gratidão o quê? Credo. Mas eu tava assim, não, gratidão, gratidão. Eu tive a escolha de estar aqui, eu quis estar aqui, então gratidão e pensando gratidão. Gente, no mesmo segundo, foi questão de céu, ser grata no mesmo segundo, o negócio reverteu. Assim, eu de cabeça pra baixo, eu fui do inferno ao paraíso. Eu, tipo assim, tava aparecendo umas caras, assim, uns demônios mesmo na minha cara. E aí, aquilo, tipo assim, pensa assim, tinha um demônio vindo na cara de um demônio, só que tinha um ambiente externo. O ambiente externo, ele era escuro. Na hora que eu comecei a ser grata, começou a ficar tudo em modo arco-íris, assim, era como se fosse tudo arco-íris. E aqueles demônios não me assustavam mais. Eu achei tudo uma bobeira. Falei, ah, é isso? Tipo, de olho fechado, vendo aquilo passando, e aquilo tava me dando paz, não tava me dando medo mais. E aí veio uma mensagem assim na minha cabeça, um insight. Você tá passando por tudo isso de negativo porque você tem muito medo. É o seu medo escancarado. E aí eu comecei a ver essas coisas e vi que tirando o medo, tudo fica normal. E aí eu vi
um lugar tridimensional, multidimensional, não sei explicar. Que pensa numa Matrix, assim, um negócio assim, tipo... Eu entrei num lugar, assim, que era o mesmo lugar que eu tava. E ele foi ficando ampliado, e aí, tipo, começou a passar vidas, assim, ao meu redor. E era fileira de coisas. E eram, tipo, vidas, pessoas pequenas, bebês, pessoas velhas. Mas não eram exatamente humanos, eles tinham um formato diferente, assim. Não sei explicar também. Era humano... Mas era como se fosse, humano de anime, que é um pouco exagerado. Então as velhas, não era a velha que eu já vi na vida real. Era tipo uma velha muito velha, com um nariz muito grande, assim, muito exagerado. E ela passando, assim, por tudo aquilo que eu tava vendo, que era o medo que se transformou. E aí veio outra mensagem falando, tudo que poderia acontecer com você na vida já aconteceu com alguém no universo, né? Então nessa fase de você se desapegar do ego... Entendendo isso, né, porque é o tipo de coisa que eu tenho entendimento há alguns anos, eu percebi, né, eu assimilei que eu não sou melhor do que ninguém pra sentir medo. Porque se já tiveram pessoas que passaram por coisas e elas superaram, e o máximo que aconteceu com elas foi a morte, que também não é algo horrível, faz parte da vida, então eu também não precisava me sentir tão especial a ponto de não querer passar por nenhuma sensação ruim nunca na vida. Porque eu não sou tão especial. Alguém já passou, alguém já vai passar, e eu sou uma das pessoas que vai passar por coisas também. Então foram vindo esses insights, essas epifanias na minha cabeça, e eu vendo aquelas imagens, e eu fiquei mais calma, fiquei feliz. Falei, nossa, olha, eu achei mais importante ainda essa experiência, porque eu consegui ir do caos ao céu. Tem gente que se perde no caos e fica lá. Já ouvi relatos de pessoas que tomaram ayahuasca, que passou por um momento ruim e ficou com crise de ansiedade, não gostou da experiência. Eu consegui entender a experiência e transformar ela em algo pra minha vida. E eu vi aquilo, mas foi muito rápido. A primeira vez que eu tomei, que eu entrei na força, durou muito tempo. E foram várias e várias coisas. Essa não, essa foi mais rapidinha. Aí eu vi isso, vi essas coisas, essa transformação, a mensagem veio e puf, passou. Fiquei normal. Aí eu fui, meu namorado conseguiu ficar normal também. A gente trocou um pouco de informação, assim, sobre a experiência um do outro. E durante isso eu pensava que eu não ia tomar de novo, porque eu passei muito mal, mas depois a gente decidiu tomar de novo. Mais uma dose pra ter mais experiência, já que a gente tava ali, a gente ia se jogar. Mas foi difícil, gente. Não foi fácil, não. Foi desafiador. A primeira vez que eu tomei, eu não senti nada disso. Eu vomitava, mas não sentia dor na barriga. Essa daí eu não conseguia me mexer direito. Muita dor física mesmo, assim, o corpo rejeitando a substância. Aí passou umas 2 horas, a gente foi tomar a segunda vez. E a segunda vez, gente, eu só fiquei em estado meditativo, não tive nenhuma epifania. Eu ficava meio que observando os meus sentimentos, observando o mundo, racionalizando algumas coisas sobre minha família, perdoando, sendo grata, vendo coisas, mas nada que me desse uma explosão pra poder falar pra vocês. O que mais me explodiu a mente foi a primeira dose mesmo, que é essa questão do medo. Inclusive, parece que tudo é meio conectado, né? Porque isso foi em janeiro e eu e o meu namorado, a gente ia viajar para outros países em fevereiro. A gente tá viajando, né? A gente começou dia 10, a gente tá... Hoje é dia, sei lá, 20 de março, eu não sei que dia é hoje. E a gente ainda tá viajando, e nessa viagem eu me deparei com muitos medos meus. Ah, outra coisa que eu queria falar, quando eu tava tomando ayahuasca, é que, assim, na segunda vez ainda foi uma extensão da primeira. Então, tiveram várias coisas que apareceram na minha frente, na minha cabeça, que, em relação ao medo, que eu pensei, esse tipo de medo eu não preciso abrir mão. Por exemplo, tava aparecendo barata. Eu tenho pavor, gente, de barata. Eu tenho medo de barata. E aí tava aparecendo barata. E aí era como se tinha algo me auxiliando a entender os meus medos. E na hora que eu entendi esse medo de barata, eu pensei, eu não preciso me desfazer desse medo, porque ele faz parte de mim. Mas tinha medos que eu não precisava ter. Como, por exemplo, medo de envelhecer, porque é uma coisa que acontece com todo mundo. Medo de morrer. Esses medos, assim, que não tem o que fazer. Mas tem coisinhas que não vai... Porque o medo também faz parte do ser humano, né? Então eu tava entendendo os meus medos. E aí nessa viagem, por exemplo, vou pegar duas situações que eu tive medo. Eu sempre tive fobia de mar e de água, porque quando eu era criança eu quase me afoguei 2 vezes. Uma vez na piscina, outra vez no mar. E aí eu sempre tive pavor. Outra coisa que eu tinha medo também do mar era imaginar algo desconhecido ali, sabe? Tipo, coisas que eu não consigo ver. Então eu sempre tive pavor.
E aí, nessa viagem, meu namorado me levou pra mergulhar, nunca tinha mergulhado. E eu não sei nadar também, só o básico. O básico pra não morrer instantaneamente, mas se me largar no mar, eu morro. Foram medos que parece que eu precisava enfrentar, porque toda vez que eu tentei mergulhar, eu fiquei com medo. Eu fiquei apavorada. Teve momentos que eu fiquei ansiosa. Que teve uma vez, um momento que a gente foi no mar que tava agitado e tinha raia, gente, embaixo. Era pra nadar com a raia, aquela manta, a raia manta, que é gigante. Vou ver até se eu ponho um trecho do vídeo aqui pra vocês, só por curiosidade. Eu fiquei apavorada, eu tava a ponto de ter uma crise de ansiedade, eu até vomitei no mar, de nervoso, porque a água balançando e eu de boia, mesmo assim, tomando um caldo, aí eu olho pra baixo, um bichão nadando, aí eu não gostei, falei, quero sair daqui, não gostei. Aí quando meu namorado me levou em lugares mais rasos, com a água paradinha, consegui aos poucos me libertar e olhar lá embaixo e nadar. Teve um momento até que eu tirei a boia, tentei nadar. E foram coisas que eu fui enfrentando. Aí teve outra situação de medo que eu ia falar, né? Duas. Que assim, aqui a gente tava na Tailândia, lá você pode alugar moto. E aí teve um momento que eu fiquei com muito medo que a gente pegou uma moto pra descer uma serra. E, gente, eu tava descendo a 40 por hora. Eu formei uma fila atrás de mim. E na hora eu fiquei refletindo muito sobre o medo. Eu falei, nossa, eu sou medrosa, né? Aí o Ayahuasca me mostrou que eu sou medrosa e mesmo assim não tô conseguindo me livrar. Aí na hora eu fiquei refletindo. Falei, não, cara, tem medos que são pra preservar a nossa própria vida. Esse medo aqui faz sentido, porque primeiro que eu não tenho habilitação de moto. Segundo que eu estava numa serra, né? Descendo a serra. Terceiro que o retrovisor da minha moto estava quebrado. Então, tipo assim, aquele medo fazia sentido. Então eu comecei a racionalizar mais os meus medos e tentar me desapegar dos que não fazem sentido, que eu tenho muito medo de coisas que não fazem sentido. O exemplo foi a água, né? Até que faz sentido se você, né, pensar assim, não, mas é perigoso nadar sem saber nadar. Mas é que mesmo com boia e com instrutor ali do meu lado, eu ficando muito ansiosa. Eu acho que esse medo não faz sentido. Até porque também o medo que te impede de tentar coisas novas na minha cabeça não faz sentido. Medo de altura, mesmo não estando correndo perigo. Tipo assim, de não conseguir olhar uma janela, olhar pra baixo, mesmo não tá correndo perigo. Quero me desvencilhar desse tipo de medo, sabe? Mas o medo que salva a minha vida não tem necessidade, tá? E também tem coisas que são parte de mim. É muito importante as duas experiências. Eu trago coisas, várias. Assim, sabe quando você passa por uma coisa na vida e você lembra do dia da Ayahuasca? Gente, incrível. Quero passar por mais experiência com a Ayahuasca pra ver o que mais de novo ela vai ter pra me ensinar. Eu acho que não tem necessidade de tomar com frequência, por isso que eu pretendo tomar uma vez ao ano. Talvez eu tome de novo esse ano, porque eu e o Matheus queremos ir pro Peru. E eu já vi muitos documentários sobre a Ayahuasca no Peru. Quero ter essa experiência no Peru. Então talvez eu tome esse ano se a gente for lá. Mas também não precisa ser com muita frequência. Resumo da ópera. Eu recomendo, mesmo que você tenha ouvido essa história e ficado assustado, pensando, meu Deus, eu não quero passar mal. Porque, gente, de qualquer forma, o ser humano não é só coisas boas, a vida não é só felicidade. Então, é um pouco de egocentrismo, sei lá, você achar que tudo na sua vida vai ter que ser só coisas boas. Eu acho que o melhor é você enfrentar as coisas ruins. Então, ter enfrentado uma coisa ruim que tava dentro de mim e ter saído de lá bem e feliz e melhor do que eu cheguei, foi incrível. Então, assim, eu indico mais ainda. Depois de ter tido essa experiência ruim e ter ressignificado ela, eu indico mais ainda para as pessoas que tiverem curiosidade, tiverem aptidão. Como eu já falei, né? Não é para qualquer um. A ayahuasca não é para qualquer um. Então, assim, tem gente que não tem essa sabedoria, entre aspas, né, de lidar com uma situação ruim. Então, se você acha que você tem uma cabeça que ainda precisa evoluir no sentido de se manter calma em situações né, de estresse, assim, talvez espere um pouquinho, talvez, né, se acalme antes. Se você não tem a cabeça aberta, né, se você começar a passar mal e já acha que aquilo ali é o fim do mundo, talvez você deva se segurar.
Mas assim, gente, é só você colocar na sua cabeça que aquela experiência ali vai passar uma hora, que você não vai morrer, que você não é tão especial também pra tudo que acontecer com você ser algo bom. As coisas ruins ensinam, as coisas ruins lapidam o nosso caráter, até mais do que as coisas boas. Então eu indico sim, se você tiver aptidão, vá. Quero contar minha terceira experiência quando eu for tomar ayahuasca. Obrigada por quem assistiu, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo e até a próxima.